E esse mapa aí, o que seria o Império Otomano? Bom, esse mapa mostra, curiosamente, como todos aqueles países que nós conhecemos hoje, logo depois eu sugiro que vocês coloquem um mapa do Oriente Médio contemporâneo, Atual, mas tá. esse mapa é um mapa do Império Otomano, no século XVII, no auge da expansão do Império Otomano, que mostra que nenhum dos países que nós conhecemos hoje existia na região. Então nós vemos lá Bagdá, Damasco, Jerusalém, Cairo, são cidades ancestrais que existem há milênios, mas os países não existiam. Tudo isso era Império Otomano, todas as populações de alguma forma conviviam nesse império. O Império Otomano era domínio turco de toda a região. Domínio turco de toda a região. Os romanos, se nós tivéssemos um mapa do Império Romano, nós veríamos alguma coisa semelhante. Os turcos otomanos substituíram o Império Romano quando passaram a controlar a região. A partir do século VII, toda essa região se transformou numa região administrada por muçulmanos que controlaram todo o território, e depois da Primeira Guerra Mundial... Só deixa eu dar uma explicação para o leigo. Quando nos anos 60 no Brasil, a gente chamava todos os árabes de turco, né? O pessoal da 25 de maio, o turco. Por quê? Porque aquilo era o Império Turco. Porque o sírio, o libanês, o árabe, todo mundo veio do Império Otomano, que era a Turquia. Tinha um passaporte turco. Eles chegaram no Brasil com passaporte turco. Então todo Stalin era turco para o brasileiro. Ele podia se identificar como alguém que veio da região de Beirute, ou alguém que veio da região de Damasco, ou alguém que veio da região de Alepo, que depois fariam parte de estados nacionais. Então seriam países... Quem vivia na região de Beirute passou a ser libanês quando foi fundado o Estado libanês, recebeu um passaporte libanês. Quem vivia em Damasco passou a ser sírio, recebeu um passaporte sírio. Mas antes disso, todos eles chegaram aqui no Brasil, em outros lugares, com passaporte turco. Por isso eram denominados de turcos. Então, na linha do tempo, depois, o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, os ingleses e os franceses conquistam a região, dividem o território. Acaba o Império Otomano. Acaba o Império Otomano, e nas áreas que eles vão administrar vão ser criados o Líbano e a Síria na área administrada pelos franceses. Sistema de grandes famílias, Não, eles tinham interesses muito específicos. Os franceses, por exemplo, queriam preservar os interesses dos cristãos que viviam na região. Lá tinha uma população cristã remanescente ainda da época das cruzadas, dos cavaleiros franceses que se estabeleceram na região na época das cruzadas, ficaram lá na região das montanhas do Líbano. Depois essa região se transformou numa área dominada pelos muçulmanos, então os muçulmanos cercaram essa população cristã que ficou lá relegada a segundo plano durante muito tempo. Quando os franceses chegam lá com Napoleão, eles se estabelecem e vão consolidar a sua área de influência na Primeira Guerra Mundial e vão decidir criar um Estado para proteger esses cristãos. O erro que os franceses cometeram na época foi atender à demanda da liderança cristã, que quis ampliar o território. Então o Líbano foi criado com uma população cristã no centro e cercada de população muçulmana. E isso gerou um problema que depois, na década de 1950 a 1960, vai praticamente destruir o Estado libanês. E assim, saiu o Império Otomano, entraram os impérios ingleses e franceses. Então, essa região não eram países independentes, não existia nada disso. Existiam, sei lá, criados artificialmente, e líderes religiosos ou líderes ricos, sei lá o quê, foram utilizados por esses impérios para dominar a região. Então saem os turcos, entre inglês e francês, que além de querer defender os interesses dos cristãos, também os interesses comerciais. Tinha petróleo, no outro lugar tinha trigo, no outro lugar tinha não sei o quê. Então eram regiões que tinham valor e os impérios queriam tomar conta. Então isso tudo muda a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. E tem um aspecto muito interessante na criação desses países da região,
Porque como a França e a Inglaterra queriam preservar os seus próprios interesses, o que eles fizeram foi misturar os clãs, as famílias e as etnias que viviam na região. Então, no Líbano, por exemplo, se misturaram os cristãos, os muçulmanos sunitas, xiitas, drusos, que são um outro grupo étnico, esse grupo cujas crianças foram mortas em Majd al-Shams, que o governo brasileiro não falou nada, no norte de Israel. No Iraque, eles juntaram curdos, que são outro grupo étnico, que é o maior grupo étnico do mundo, que não tem um país independente, sunitas e xiitas no mesmo território. E o que eles fizeram de muito inteligente naquela época, mas que gerou praticamente todos os problemas do Oriente Médio nos dias de hoje, foi colocar no poder uma minoria. Então, tanto no Iraque quanto na Jordânia, que foi criada também naquela época como a Transjordânia, o que os ingleses fizeram foi trazer 2 filhos do principal líder tribal da região da Arábia Saudita, da Península Arábica, do sul da Península Arábica, e colocou no trono do Iraque e da Transjordânia. Então nós temos, é como imaginar que aqui no Brasil os portugueses tivessem criado um império e colocado no poder o líder de qualquer minoria tribal que vivesse no Brasil para controlar a maioria da população. Foi isso que eles fizeram, colocaram líderes de minorias no poder. E isso fez com que essas lideranças dependessem da potência imperial. E isso gerou um conflito latente, porque as maiorias dessas populações nunca reconheceram as suas lideranças, tanto que no Iraque, em 1958, derrubaram a monarquia, mataram praticamente a casa real inteira. O líder da Transjordânia, o rei Abdullah, foi morto por um palestino em 1951, e a Síria e o Líbano, ao longo de toda a sua história, passaram por uma revolução atrás da outra. E você pode ver que todo esse momento falou de vários povos, não se falou de palestino, porque não existiam palestinos. Palestinos é uma entidade criada artificialmente também. Não existia nenhum palestino no Império Otomano. No Império Otomano, na verdade, não existia Palestina, porque a Palestina foi um termo pejorativo criado pelos romanos quando destruíram o segundo templo em Jerusalém. Lá naquela região existia o reino de Judá. Era uma região habitada majoritariamente por uma população judaica, depois que o reino de Israel foi destruído pelos assírios. Então o remanescente foi o reino de Judá, que foi destruído pelos romanos no 2º século da era cristã, depois que no ano 70 o templo foi destruído. Quando os romanos decidiram realmente eliminar a presença judaica na região, eles provocaram o êxodo do povo judeu, que se espalhou pelo Império Romano como um todo, e transformaram o que era conhecida como a cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, no que os romanos chamaram de Aelia Capitolina. Então mudaram o nome da cidade para desvincular totalmente do seu passado vinculado ao reino de Judá e à presença da população judaica da região. E o território do reino de Judá foi chamado a partir de então de Palestina, para vincular aos filisteus, que eram o principal inimigo dos judeus no período bíblico. Então a ideia dos romanos era apagar a memória da presença judaica na região. E esse termo só voltou a ser utilizado na época do mandato britânico, depois da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses criam aqueles países da região e mantêm um território entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão sob o seu controle, para garantir uma localização da onde eles possam exportar o petróleo para a Europa, e o flanco do Canal de Suez, que tinha sido construído no final do século XIX. Esse era o interesse imperial inglês na região. E a partir daí, como foram criados países árabes em todo o entorno,
No norte, o Líbano e a Síria. No leste, a Transjordânia e o Iraque. O Egito já existia no sul também como um protetorado inglês. Se nós olhamos para o mapa e vemos esse círculo em volta do território administrado pelos ingleses, o que sobrou entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão passou a ser denominado de mandato inglês na Palestina. E qual era a população que vivia lá? Viviam judeus e viviam árabes, muçulmanos e cristãos. Todos que viviam nesse território eram palestinos naquela época. Estava me contando, a Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, tinha um documento de Palestina. Ela tinha um documento como Palestina. Então, os árabes da Palestina, que ficaram sem um país depois que os outros países árabes foram criados, eles passaram a se identificar como palestinos de forma totalmente artificial e arbitrária. Nunca existiu um Estado palestino, nunca os palestinos se autogovernaram em nenhum território daquela região. E a demanda pela criação de um Estado palestino é algo que surge a partir da criação do Estado de Israel, muito mais como uma rejeição do que como uma determinação de independência de um povo que, na verdade, nunca tinha existido. Ele surge e cria uma imagem de independência a partir da criação do Estado de Israel ou da disputa pelo território nos anos que antecedem a criação do Estado de Israel. Aí a gente vem para os dias atuais, aí é o mapa atual, né? Então, aí no mapa vocês podem ver muito bem. Israel, o Líbano, a Síria, o Iraque, o Líbano lá em cima, Israel, na fronteira do mar, logo do lado direito a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita, longe, o Irã está do outro lado, está fora da Península Arábica. E você vê que tem países que a fronteira é uma linha praticamente reta, porque normalmente o país é dividido do outro, ou por causa de um rio, ou por causa de uma cordilheira, de uma montanha. Aí arbitrário, alguém chegou e traçou uma linha. Traçado uma linha. Essa parte fica para o Egito, essa fica para a Síria, essa fica para a Jordânia, essa é inglesa, essa é francesa. Foi tudo inventado. Baseado nos interesses das potências imperiais daquela época. Comerciais. Então, o petróleo está lá, vocês estão vendo no mapa Kuwait, Arábia Saudita, Iraque, onde tem a junção dessas fronteiras, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, é a área que tem a maior produção de petróleo da região e talvez do mundo. Esse petróleo aí, ele não serve para nada. Ele tem que chegar em algum lugar. Então, ou um navio vai pelo Golfo Pérsico e dá toda a volta na Península Arábica e entra aqui do outro lado no Mar Vermelho. Vocês podem ver entre a Península Arábica e o Egito, o Mar Vermelho, atravessa o Canal de Suez. Vocês podem ver lá Suez também no mapa, perto do Mediterrâneo, e vai para a Europa. Ou ele tem que dar toda a volta pela África para fazer o mesmo trajeto. Entendi. O que os ingleses e os franceses fizeram foi construir oleodutos para levar o petróleo desse local, no Golfo Pérsico, até a costa do Mediterrâneo. Por isso o seu interesse em manter o controle da região da costa do Mediterrâneo para fazer esse petróleo chegar até a Europa. E também vocês podem ver aí como lá onde está escrito Tel Aviv-Yafo é muito perto de Port Said, que é o local onde o canal de Suez entra no Mediterrâneo. E esse era o interesse estratégico dos ingleses, proteger essa via que levava da metrópole até a principal colônia inglesa, onde mais tarde se criariam a Índia e o Paquistão, por uma rota mais curta e mais segura. Entendi.